Bom dia a todos e a todas. É com grande pena minha que não vou hoje poder estar aqui presencialmente para comemorar os 50 anos da APF, mas não podia deixar de cá estar. A APF é uma instituição única em Portugal. É uma instituição que é uma referência para todos e para todas nós. Uma instituição que acompanhou e foi decisiva em momentos importantíssimos da história de Portugal nos últimos 50 anos. E 50 anos é um marco de vida, um marco de maturidade, um marco de história. 50 anos da APF significa acompanhar o país desde a década de 60, uma década em que de facto se começaram as grandes transformações sociais em Portugal. A pílula à contracepção oral foi introduzida em Portugal em 1961. Em 1967 nasce a Associação para o Planeamento da Família, criada por médicos e por pessoas ligadas aos movimentos católicos, movimentos importantes na sociedade portuguesa à época, que criaram esta associação para promover o planeamento familiar em Portugal. Outro momento marcante é o momento em que, em Portugal, o Dr. Albino Aroso, então também presidente da APF, tem a capacidade, a força e a determinação de instituir as consultas de planeamento familiar em Portugal. É de facto um momento histórico, porque nós não podemos esquecer que antes do 25 de Abril as mulheres pouco controlavam a sua capacidade reprodutiva e o número de filhos em Portugal era elevadíssimo, nada tem a ver com a realidade de hoje. E de facto a APF teve aqui um papel importante. Mas também teve um papel importante na década de 80, quando começaram as lutas pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez. A APF esteve sempre ao lado desta luta, fez sempre parte desta luta. E na década de 80 também julgo que um marco histórico importante é quando esta instituição entende que deve estar ao lado das jovens portuguesas para que pudessem ter acesso livre, sem condicionalismos, ao planeamento familiar. Esse é outro marco da década de 80 que eu julgo que não podia deixar aqui de referir. A década de 90 é uma década histórica no mundo, é a década em que as Nações Unidas fazem as suas grandes conferências na área do desenvolvimento, na área da igualdade, e é nesta época que a Associação para o Planeamento da Família surge em Portugal como uma das entidades principais na divulgação e na promoção da educação sexual nas escolas. Mas também, em 98, no primeiro referendo, para a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. E esse movimento teve o seu culminar em 2007, quando em conjunto várias organizações não governamentais em Portugal, várias pessoas, um movimento forte, consegue que no referendo o sim ganhe e a APF tem de facto aqui uma vitória de décadas sobre aquilo que era negativo para a saúde sexual e reprodutiva das mulheres em Portugal. Podia continuar a falar, podia falar do envolvimento nas questões ligadas à mutilação genital feminina, podia continuar a falar aqui da importância da APF no combate ao HIV-Sida. Eu julgo que esta instituição é tão rica, tem uma história tão rica, que nós em Portugal não podemos imaginar o país sem a Associação para o Planeamento da Família. São 50 anos de história, a APF está de parabéns e eu espero que daqui a 50 anos, provavelmente não seremos nós, serão outros, certamente, mas que possa estar uma sala cheia e se calhar alguns de nós ainda muito velhinhos a comemorar os 100 anos da Associação para o Planeamento da Família. Desejo-vos sorte, sucesso e que continuem a contribuir para um Portugal mais próspero e desenvolvido.